Quando a morte conta uma história, você deve parar para ler. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um dia bem legal porque a gente está estreando um novo quadro aqui no canal, que é um quadro para falar de uma coisa que eu amo muito, que eu gosto muito, que eu adoro conversar sobre isso, que é livros e literatura. Now can I open them? All right. Now. I can't believe it. I've never seen so many books. A ideia é basicamente falar sobre várias coisas do universo dos livros e principalmente dar dicas de livros. O primeiro livro que eu escolhi para indicar e para falar um pouco para vocês é um livro que eu gosto muito. Ele foi lançado há bastante tempo atrás, não é um livro muito recente, mas eu gosto muito desse livro. Até hoje ele é um dos meus livros preferidos. Eu li ele ali no final do ensino fundamental, início do ensino médio, mas eu guardei ele com muito carinho porque realmente é um livro muito legal. Este livro é tcharam, A Menina que Roubava Livros. É bem provável que vocês já tenham ouvido falar dele, mas muita gente não chegou a ler. Foi lançado por volta de 2005 e foi um best-seller na época. Ele chegou a vender 8 milhões de cópias, sendo que dessas 2 milhões foi só no Brasil. Esse livro é um romance histórico. O livro se passa durante a Segunda Guerra Mundial, então durante o regime do nazismo, né? Ele trata da história de uma menina chamada Lisa Meminger. Começa com ela acompanhando a mãe dela até o cemitério, porque elas vão enterrar o irmão dela, mais novo, que acabou de morrer. E quando elas estão saindo do cemitério, o coveiro deixa um livro cair no chão, que é o manual do coveiro. Mesmo sem saber ler, essa menina pega o livro do chão e fica pra ela, porque ela já tem uma certa paixão pelos livros mesmo antes de aprender a ler. Talvez seja por isso até que eu gosto tanto desse livro, porque ela tem uma coisa muito forte pelos livros. Depois essa menina ela é adotada por um casal de alemães, que é a Rosa e o Hans. A Rosa não é aquelas mães muito carinhosas, assim. Ela é um pouco brusca, um pouco seca. Digamos que ela não é lá um doce de pessoa. Já o Hans não, ele é bem mais carinhoso, ele é bem mais afetivo. E é com ele, principalmente, que a Lisa cria um laço mais forte. E é ele, inclusive, que vai ensinar ela a ler no decorrer da história. Em determinado momento, eles chegam a esconder um judeu, o Max, no porão da casa deles. E a Lisa cria uma amizade muito forte por esse judeu. É um livro muito interessante. Ele foi escrito por um australiano, o Marcus Zusak. A mãe dele era alemã e o pai dele era austríaco. Então ele sempre ouviu muito histórias sobre a Segunda Guerra Mundial. Numa entrevista, ele declarou que a ideia dele era contar um outro lado da Segunda Guerra. Porque sempre que a gente fala nisso, principalmente quando se passa na Alemanha, a gente lembra daquelas crianças que falando "Hey, Hitler", aquela Alemanha que se converteu a esse regime. Mas a ideia desse autor é falar do outro lado, das pessoas que resistiram, das crianças rebeldes, das pessoas que lutaram contra isso de certa forma, que refugiaram judeus, que tentaram burlar esse regime, essa ditadura que era o nazismo, que foi tão cruel. O que é muito interessante nesse livro? Como eu li ali no início aquela frase, a narradora da história é a morte. Eu achei essa uma sacada muito boa do autor, porque dá todo um outro ar, um outro clima pro jeito que a história é contada, ela ser narrada pela morte. Eu vou ler uma partezinha aqui pra vocês terem uma ideia de como é essa narrativa da morte, mas acho que é melhor me caracterizar um pouco. É a história de um desses sobreviventes perpétuos, uma especialista em ser deixada para trás. É só uma pequena história, na verdade, sobre, entre outras coisas, uma menina, algumas palavras, um acordeonista, uns alemães fanáticos, um lutador judeu e uma porção de roubos. Vi 3 vezes A Menina que Roubava Livros. Tem muita gente que começou a ler o livro, que eu já ouvi falar, e que logo no início não gostou muito e desistiu. A minha dica é, não desista. No início ele não é super eletrizante, assim. Não é um estilo, sei lá, Agatha Christie, Sidney Sheldon, que acontecem muitas coisas o tempo inteiro. Mas ele não deixa de ser muito interessante e a história é muito curiosa, assim. Tem vontade de ler, de saber o que vai acontecer. Uma coisa interessante, abemos filme. Como esse livro ele fez muito sucesso, tempo depois, em 2013, eles resolveram lançar o filme que conta a história do livro. E é um filme muito bom, não é aquele tipo de filme que tira partes importantes da história ou que muda totalmente a história. Ele é até bem fiel ao livro,
Os atores são muito bons, a menina que interpretou a Lisa, ela se encaixou muito bem no papel. Tanto o livro quanto o filme, eles são bem emocionantes, assim, eles são aquelas coisas que tu dá uma choradinha, assim, principalmente o final, que obviamente eu não vou contar. Então vale muito a pena. Também não acho que só porque tem filme você não deve ler o livro, porque são experiências bem diferentes. Então, pessoal, por hoje era isso. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like ali embaixo, se inscreve no canal, assiste vários outros vídeos que a gente fala sobre várias coisas das artes visuais, faz comidas de cinema, faz gameplays, então é um canal muito eclético. Se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo, diz o que você achou. Se você gosta muito de ler assim como eu, também comenta, pode dar dicas, vamos compartilhar todo esse nosso amor pela literatura. E mesmo quem não gosta de ler, vale comentar também. Quem sabe a gente pode se ajudar, posso te ajudar a descobrir livros, porque na verdade eu acredito que as pessoas que não gostam de ler, elas simplesmente não encontraram seu gênero na literatura. Às vezes tu acaba pegando livros de estilos muito semelhantes, começa a ler, eu não gosto de ler. Na verdade, o que aconteceu é que você não encontrou o tipo de livro que você realmente goste, que vai te atrair. Mas esse tipo existe, acredite em mim, ele existe. Então se você não gosta de ler, comenta ali embaixo também. E quem sabe a gente pode se ajudar nisso tudo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.